De volta, 4 horas 6 minutos, com Abrindo o Verbo aqui na Mirante AM. O assunto agora é saúde, bem-estar. E nós estamos recebendo aqui a nutricionista e secretária do Conselho Regional de Nutricionistas do Maranhão, Sandra Fontinelli. E nós vamos conversar com ela sobre os cuidados com a alimentação durante o período carnavalesco e a compulsão alimentar, gente, a partir de agora. Entrevista. Sandra Fontinelli, boa tarde, que bom tê-la aqui. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, boa tarde. Agradeço o convite da Rádio Mirante e do Abrindo Verbo aqui para o Conselho Regional, esse espaço para a gente estar falando um pouquinho de nutrição. Ô Sandra, as festas de pré-carnaval estão ocorrendo na ilha, por todos os cantos, né? Principalmente durante o fim de semana. Não só na ilha, no interior do estado do Maranhão inteiro. Então o folião deve ficar ciente com o alimento ideal para não ter problema intestinal e também a folia não ter que acabar mais cedo, né? Qual é a alimentação recomendada para aqueles que gostam, né, do carnaval, que vão às ruas de São Luís, que vão para as ruas do Maranhão brincar o carnaval, mas a gente sabe que perde calorias, né? Sim, sim. O ideal é a alimentação mais natural e mais saudável possível, não pular horários de refeições, que essas alimentações sejam leves, para que eles tenham uma facilidade de digestão e possam brincar com mais tranquilidade. Então, frutas, verduras, Todo tipo de fruta? todo tipo de fruta, evitar frituras, alimentos gordurosos, ter cuidado com a comida de rua, porque às vezes pode ter algum tipo de contaminação, então tentar comer em locais que conhece. Então, assim, o ideal é sempre fazer essas refeições em casa, nos horários corretos, não ter períodos longos de jejum e principalmente a hidratação. Hidratação, principalmente água, pode ser suco, outras bebidas, mas a água é essencial. Então a gente não deve estar substituindo a água por outros líquidos. A gente pode estar usando suco, água de coco, outros líquidos, mas a água é essencial. A água é essencial, né? Isso. E quanto a essa forma de se hidratar? Porque às vezes você leva uma garrafinha ali e vai. Ou compra no comércio, uma barraquinha que tem ali, ou em outro lugar onde a gente possa se aproximar e comprar. Mas em muitos momentos você está no meio da folia ali, o folião está brincando, está ao lado da esposa, ou está ao lado do esposo, está brincando com os amigos, está brincando com os parentes. E às vezes ele acaba se esquecendo até, né? De tomar a água. Não pode, né? Não pode. O importante é não esquecer. O recomendado é aproximadamente 2 litros por dia, então assim, não necessariamente que tenha horários de hidratação, mas que a gente não faça uma ingestão inferior a 2 litros por dia. Então tá sempre preocupado em estar comprando uma água. Se estiver fazendo uso de bebida alcoólica, não esquecer de, juntamente com a bebida alcoólica, beber a água também, porque a bebida alcoólica ela não vai substituir a hidratação da água. E às vezes até atrapalha um pouco. E outra coisa importante em relação a bebidas alcoólicas é que ela não substitui nem refeições e ter cuidado se estiver tomando algum tipo de medicação, não deve fazer ingestão de bebidas alcoólicas, porque pode estar atrapalhando o efeito dessa medicação. A alimentação, né? Além das frutas, que são importantes, como a senhora falou ainda há pouco, como é que funciona essa estratégia para sair de casa? Vai participar de um circuito, por exemplo, na Beira-Mar, um circuito na Litorânea, um circuito na cidade do Carnaval, que fica no centro também de São Luís. Que estratégia esse folião pode adotar para que ele, na parte nutricional, ele não venha a ter consequências maléficas? Porque em muitos casos, a senhora deve conhecer mais do que a gente, é claro, especialista, folião brinca um dia e exagera naquele dia, bebida alcoólica, e no outro dia ele está realmente numa situação, né, quebrada, né? Sim, Está a debilitado, está famosa numa ressaca, ressaca, não é? Está para baixo. O que ele pode fazer, né? Como é que ele pode dosar essa questão, inclusive
é da alimentação. Comidas pesadas antes, não, durante pequenas porções. Como é que se monta essa estratégia? Eu queria entender. Assim, Juraci, o ideal é que a pessoa faça as refeições normais, naturais, nos horários que sempre faz. Eu sei que é mais difícil porque em época de carnaval você não tem horários regulares, Sim. mas o ideal é você sair já bem alimentado de casa. Se for levar algum lanche leve, sanduíches naturais, ou a fruta mesmo, algo desse tipo mais natural possível e leve, para que também isso não venha atrapalhar na brincadeira. E se for comer na rua, ter cuidado com a alimentação de rua. O mais indicado é que não seja feito grandes refeições, assim, exagerados, refeições gordurosas, frituras, porque são mais de difícil Não, não dá digestão. para comer um mocotó e ir para o circuito para pular, né? É É co- complicado. É uma complicado. feijoada e vai para o circuito Assim, pular, né? eu sou do Piauí, né? É, Lá no sim. Piauí, antigamente, o povo tinha o hábito de, após as festas, ir pro mercado comer um mocotó, uma Sim. comida mais pesada, mas depois da brincadeira. Não estou dizendo que isso é o saudável, não é o recomendável também. Mas assim, a alimentação tem que ser o mais natural possível. O mais indicado é não pular as refeições. Às vezes, assim, durante a brincadeira as pessoas esquecem de comer, esquecem de estar se alimentando, esquecem de estar se hidratando. É importante para que a brincadeira seja saudável, uma alimentação adequada e a hidratação sempre. Gente, nós estamos conversando aqui no Abrindo o Verbo da Mirante AM, preparando você, viu, Fulião? Para brincar o carnaval de forma segura e nutricionalmente correta. Nós estamos conversando aqui com a Sandra Fontinelli, nutricionista e secretária do Conselho Regional de Nutricionistas do Maranhão. O assunto é alimentação. Você pode fazer sua pergunta no 991 42 50 60. Está em dúvida quanto à alimentação? Manda sua pergunta para cá, mensagem de texto, que dá para a gente ler ao vivo aqui na Mirante AM. Sandra, e qual seria o alimento, por exemplo, para dar mais energia para o folião? Ele vai, em algum momento, perder, né? Porque vai ficar Sim. cansado depois. E essa reposição, o que, que é interessante? O antes, o durante e o depois também. O alimento de mais energia que a gente tem é o carboidrato mesmo, tá? Então, se você quer mais energia, se quer um alimento que vai lhe fornecer energia, bastante carboidrato. Onde que tem carboidrato? Pão, macarrão, arroz, a batata. Então, são alimentos fontes de carboidrato. Então, o ideal é que a alimentação tenha. Sempre nossa alimentação, hoje eu sei que as pessoas falam muito em Mas alimentação. carboidrato tem açúcar, né? Veja, o carboidrato, esse é o carboidrato complexo. O carboidrato simples é o açúcar. Sim. Sim, açúcar também é carboidrato. Assim como a fruta, que tem frutose, também é carboidrato. Eu falo da preocupação em relação aos diabéticos, porque hoje a gente tem uma incidência muito grande, Muito né? grande. Sim, mas diabético pode comer carboidrato. O segredo é o equilíbrio, É o sempre. equilíbrio. Então, comer nos horários, Não ao quantidade, exagero, não, né? o exagero é que atrapalha. Então, assim, o carboidrato não é um vilão, não é um alimento ruim. O que que é ruim? É o exagero. Então, as pessoas, comer um pão é uma coisa, comer dois, três é diferente. Então, sempre é a questão do equilíbrio. Então, o que a gente vê hoje? Qual o maior problema da população? É exatamente essa falta de equilíbrio, é o exagero, é quando vai comer, não come a quantidade adequada. Na verdade, Juraci, a gente não precisa de tanta comida. A gente come sempre mais do que precisa. Então, o grande problema é esse. Então, assim, a questão de que você come com os olhos, né? Então, quando você sempre você já está satisfeito, mas sempre quer comer mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho é sempre o que vai atrapalhar. Então a questão é o equilíbrio. E carboidrato não é ruim, certo? Carboidrato é bom. Ô Sandra, eu vou colocar uma situação aqui para você, como nutricionista, orientar os foliões maranhenses quanto à melhor alimentação. E para aqueles também que exageram quanto às bebidas alcoólicas e têm alguns hábitos, e a gente pode até falar em vícios também, né? Hábito é a coisa boa, vício é aquilo que você faz contra si mesmo ruim.
no que diz respeito, por exemplo, à ingestão de bebida alcoólica, e alguns têm uma prática de tomar a bebida, o álcool, né? Ingerir a bebida alcoólica, e sobre o argumento de que ela retira o açúcar do organismo, e horas depois, quando já está ali praticamente deixando de tomar a bebida alcoólica, ingere a bebida gaseificada com açúcar, por exemplo. Sim. E muitos têm essa prática de dizer, não, eu curo a ressaca assim. Eu queria ouvir você do que se trata e dos males que isso pode causar. Olha, assim, a bebida alcoólica, ela não tem nenhum benefício para o organismo. Ela tem calorias, então ela engorda, Sim. então tem muita caloria e não tem nenhum tipo de benefício. É, não, a questão da ingestão do refrigerante ou dessa bebida gaseificada após um período grande ingerindo bebida alcoólica pode ser sensação para a pessoa, não que isso seja justificado nutricionalmente. Ele pode se sentir bem porque vai aumentar a glicemia de fato, porque é açúcar puro. Mas isso não é benefício, isso não é justificado cientificamente. Então isso Não faz bem, não né? faz bem. Pelo contrário, você já bebeu muito álcool e depois vai colocar uma grande quantidade de açúcar, é só piorar a situação. Então, o ideal seria água mesmo. A água vai melhorar muito mais do que qualquer tipo de bebida gaseificada ou açucarada, certo? Então, Não faz bem. É bom de jeito nenhum. não usar essa Piora. Não, estratégia, essa né? estratégia é terrível. Sandra, vamos falar de outra situação, que é o transtorno da compulsão alimentar. Isso é um distúrbio, né? Isso é um distúrbio psiquiátrico, certo? E é um distúrbio que é caracterizado por uma alimentação excessiva acima do que a pessoa consegue se alimentar normalmente. E é diferente de uma bulimia. O transtorno da compulsão alimentar, a pessoa ela come excessivamente num período determinado, mais do que ela aguenta, e depois ela não tem nenhum tipo de resposta para, tipo assim, durante a bulimia, ela induz o vômito ou toma laxantes. Então, no transtorno, ela não faz esse tipo de compensação. Ela só come exageradamente, mais do que consegue, até ficar excessivamente cheia. Agora, o que causa essa É um distúrbio psiquiátrico. é causado pelo desequilíbrio hormonal, é cerebral, o que que é? Normalmente é alguma coisa psiquiátrica, está ligado à obesidade. Normalmente são pessoas obesas que têm esse transtorno. Ele não é a mesma coisa, esse transtorno não é a mesma coisa que uma compulsão alimentar, não é nem compulsão, né? Eu vou dizer, aquela necessidade que algumas pessoas têm de compensação pela alimentação, é diferente o transtorno, porque, por exemplo, tem pessoas depressivas, ou quando ela está muito Ansiedade, alegre, pessoas que sofrem de ansiedade, ansiedade. sofre de ansiedade, eu tô alegre, eu como. Aí eu preciso normalmente de um doce, não necessariamente um doce, mas preciso de alguma alimentação. Eu tô triste, como alguma coisa. O transtorno de compulsão alimentar, você come excessivamente até ficar muito cheio. Não é só aquela comidinha assim, só para aquele momento. Então, são momentos que a pessoa tem dessa compulsão. Normalmente, ela faz isso escondido porque tem vergonha, Porque é cobrado, né? Cobrado ou em quer casa, cobrado cobrado para no quer emprego, comer no toda aquela trabalho. quantidade. E o diagnóstico normalmente é feito assim, num período de 3 meses, que ela tem pelo menos um episódio por semana. Um episódio desse tipo por semana. Lembrando que essa compulsão a pessoa come até um excesso, uma quantidade muito grande Chega de a provocar comida. vômitos. Não, aí já é outro transtorno. Ela come, mas ela não sente necessidade de vomitar, mas depois ela fica triste, porque comeu aquilo tudo. Se arrepende, Se né? arrepende, mas não é como a bulimia, que no arrependimento ela induz vômito ou toma laxantes. Não acontece isso no transtorno de compulsão alimentar. Como é que trata a compulsão alimentar? A senhora falou ainda há pouco como ela surge, Sim, falou também como é feito o diagnóstico, são 3 meses, né? Vendo o isso. intervalo ali por semana, quantas vezes acontece.
Mas como é que é o tratamento? O tratamento Primeiro, tem cura? tem cura, tem que fazer um acompanhamento com o psiquiatra e Sim. algumas vezes a necessidade de acompanhamento também com a medicação. Nem sempre é necessário medicação, mas o tratamento da compulsão, do transtorno da compulsão alimentar é com o psiquiatra. É um distúrbio mesmo Deixa psiquiátrico. eu ver se a gente consegue, de forma didática, explicar quanto ao tratamento melhor para as pessoas, e não são poucas que têm compulsão alimentar. E a maioria, eu vi um estudo semana passada, de que muita gente tem e não sabe que tem, Sim, o que é grave, né? sim. Porque as pessoas acham que isso é normal, sentem vergonha, como a senhora relatou ainda há pouco, se é verdade, se escondem, né, se recolhem, e isso pode gerar uma série de outras situações, inclusive de comportamento, né? Eu pergunto o seguinte, na questão do medicamento, por exemplo, pessoas que estão ali dependentes de uma determinada medicação, quando perguntado a um especialista, eles fazem um desmame. Eles colocam aquela dosagem para diminuir gradativamente até o organismo e esse cidadão, essa E se cidadã, adaptando, ir se né? adaptando. No caso da compulsão, a questão da alimentação, é indicado ao paciente ou à paciente que também possa ingerir quantidades pequenas? Como é que é feito esse tratamento até ele poder se livrar e se curar dessa compulsão alimentar? Olha, isso é bem relativo. Depende de como é a relação dela com a alimentação. E como eu falei, normalmente quem tem transtorno de compulsão alimentar são pacientes obesos. Então, assim, é difícil da gente, enquanto mesmo o nutricionista ou a pessoa da família, perceber, porque a pessoa já está acima do peso, então a gente não nota isso. E quando ele tem esses episódios, os episódios eles são em momentos que ele está sozinho e o tratamento, ele precisa entender que tem essa patologia e procurar ajuda. E a partir daí, ele vai fazer o tratamento. Como eu falei, a questão da medicação, quem vai indicar se precisa ou não é o médico. Às vezes, ele pode ser tratado sem medicação, depende de cada paciente. A gente precisa ver, e o ideal é que seja acompanhado pelo nutricionista também. O nutricionista não vai conseguir tratar um transtorno de compulsão alimentar, porque ele precisa de fato de acompanhamento do médico. Mas ele ajuda, porque a partir do momento que a gente consegue que esse paciente entenda que precisa mudar os hábitos alimentares, ele pode começar a perder peso, começar a se relacionar de maneira adequada com o alimento. Que é o grande problema dos obesos é essa relação com o alimento, que é uma relação desequilibrada. E a gente tentava trazer ele de volta para o equilíbrio. E só lembrando que a obesidade é uma doença crônica e uma doença que não tem cura, ela tem controle. Então, por isso que eles têm tantos problemas psicológicos e psiquiátricos e precisam do acompanhamento não só nutricional. A cirurgia bariátrica não resolve, não, a questão da obesidade? A mórbida, por exemplo? Às vezes, 50% mais ou menos 50% dos bariátricos, eles retornam a ganhar peso. Então, é tratamento psicológico e psiquiátrico. Porque quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, a gente faz uma redução de estômago. E o problema do obeso está no cérebro. É a relação que ele tem com o alimento. Então, ele precisa como eu estava falando, ele precisa aprender a se relacionar bem com o alimento, comer nos horários corretos, a quantidade que precisa. Então, esse equilíbrio na alimentação, essas mudanças de hábitos que são mais difíceis. E muitas vezes uma cirurgia bariátrica não resolve. Ela resolve temporariamente, ele consegue perder peso, mas ele ganha, tem um reganho de Ele tem um peso. reganho, né? Isso Então é acontece tratada a questão psicológica, né? psicológica. E é por isso que é importante, até para ele tomar essa decisão, do acompanhamento multidisciplinar. Ele precisa do médico, do nutricionista, do educador físico, do psicólogo, do psiquiatra. Então precisa todos esses profissionais envolvidos. Porque não é um profissional que vai conseguir resolver o problema de um paciente, principalmente um obeso mórbido. Eu tô vendo aqui, Sandra Fontinelli, que os números, né, são números que a gente precisa destacar para chamar a atenção mesmo.
da sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a condição, né, da compulsão alimentar atinge cerca de 2,5% da população mundial. No Brasil, 4,7% da população tem algum tipo de transtorno alimentar, sendo mais recorrente entre jovens de 14 a 18 anos. Cerca de 49% das pessoas que apresentam problemas são obesas, sendo que 15% são obesas mórbidas, né? Isso. E assim, quando a gente fala em 4% dentro da saúde pública, é um número muito grande, é um número já preocupante. Se for um desconto de uma compra, é muito pouco, mas quando a gente fala em saúde pública, Uma população de 215 milhões de milhões de habitantes. habitantes, a gente vê que é uma população. E o grande problema é que a obesidade está crescendo, essa questão da ansiedade, essa relação com o alimento tá cada vez mais preocupante, porque Consumo de produtos industrializados, fast food hoje para tudo quanto é lado, né? a vida corrida das pessoas acabam colocando elas para essas opções mais fáceis. E aí, fast food, a questão do industrializado é muito preocupante, porque a questão do açúcar muito elevado, e aí a Sódio, gente, né? sódio, aí a gente vê outras doenças crônicas, além da obesidade, que vem hipertensão, diabetes. E se a gente pensar num paciente que é obeso, um paciente obeso é o que a gente chama de um paciente que ele tem uma tendência muito maior de desenvolver essas doenças, essas outras doenças crônicas, porque ele tem todo obeso, ele tem uma condição que a gente chama de resistência à insulina. Ele não é diabético, mas pela questão do excesso de peso, ele desenvolve resistência à insulina. Todo obeso tem isso, Sandra? Todo obeso tem resistência à insulina. Todo obeso vai ficar diabético? Não. Mas ele tem uma tendência maior. E quando a gente fala em resistência à insulina, a gente não vê só diabetes, hipertensão, problemas renais, problemas hepáticos. Então, o obeso é um paciente que tem tendência a desenvolver outras doenças por conta disso. O excesso de peso acaba provocando isso. Sandra, tem ouvinte querendo participar, mandando pergunta para cá. Eu vou repassar para você. Boa tarde, Juraci Filho. Tenho 54 anos, gosto muito de comer frituras. Devido à minha idade, qual seria a comida ideal? Fico grato pela explicação. Fuzue. Maltense está mandando aqui perguntar para a senhora. Boa tarde. Deixa eu falar assim, não pela idade, mas de maneira geral, o consumo de frituras ele deve ser reduzido. Deve ser o mínimo possível. Então a gente tem que melhorar nossa alimentação de uma maneira geral, o mais saudável possível. Sempre ter porções de frutas e verduras nas nossas alimentações diárias e não esquecendo da questão da água, a hidratação. O ideal é que pelo menos até 2 litros de água por dia. E dentro dessa alimentação saudável, a gente deve evitar alimentos industrializados. Quando a gente fala em evitar frituras, alimentos gordurosos, não é que a gente não possa comer. É que a gente não pode comer isso todo dia na nossa alimentação diária. Então, se é saudável até um dia que a gente vá no shopping, o dia do lixo que falam. Se esse dia do lixo não for com frequência, não tem problema. Mas se for com frequência, aí a gente já não pode liberar. Então, o ideal é o mais saudável possível, independente da idade. E com 54 anos, a gente já está no processo de envelhecimento. Então, a gente tem que se cuidar mais. Então, alimentação saudável, atividade física e uma boa hidratação é essencial. Pronto. Gente, eu conversei aqui no Abrindo o Verbo da Rádio Mirante AM com a Sandra Fontinelli, nutricionista e secretária do Conselho Regional de Nutricionistas do Maranhão, 11ª Região. Sandra, obrigado pela presença aqui, pelas instruções, pelas orientações, pelas dicas que você deixa no Abrindo o Verbo da Mirante AM. Sucesso, um abraço e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, Juliana. Conversei, portanto, aqui com a Sandra Fontinelli, nutricionista, secretária do Conselho Regional de Nutricionistas do Maranhão, da 11ª Região, que veio falar sobre os cuidados com a alimentação durante o período carnavalesco e a compulsão alimentar. Eu vou para o intervalo.